Tá? Então, lá vai. Só para mostrar para vocês que, recentemente, quer dizer, o governo fez, aqui é o gasto da despesa por função. Essa aqui é a função educação, cultura, saúde, assistência social, previdência. Eu não sei se dá para enxergar e entrar, não. Mas o que está dizendo aqui? Que o governo, em 2006, investia 7% da despesa total, sem contar os gastos com a dívida, evidentemente, estou falando dos gastos primários do governo, investia 7% em educação. Aí, esse 7% mais ou menos se congela até 2009. Em 2010 e em 2011, há um avanço no gasto com a educação, que é justamente quando começam os concursos públicos em maior número, a expansão das universidades, etc. E hoje, a educação tem 9% da despesa total. Né? Já a saúde, por exemplo, ficou congelado ali pelos 7, 8. Né? Hoje se investe muito menos com o percentual da despesa total em saúde do que se investe em educação. Assistência social é a mesma coisa, está mais ou menos congelado em 4% da despesa desde 2006. Né? Transporte, é quase piada, né? 2% da despesa total, já foi 1%, está 2%, muito baixo. Mas, enfim, é uma forma do governo dizer para nós, olha, mas nós estamos gastando muito mais em educação, de fato é verdade, mas que tipo de gasto está sendo feito? Que qualidade de expansão é essa? Eu acho que muita gente já veio aqui, já falou, que não basta jogar dinheiro dentro do sistema público de educação superior para que isso se reverta numa capacidade maior de atender a sociedade. Pelo contrário, pode ser uma degradação a grandes números. Né? É como se fosse assim, a decadência em grandes números. Né? Aqui eu trouxe para vocês verem a despesa com o pessoal ativo do Executivo. Quer dizer, um dos argumentos que o governo vai usar é que, de fato, tem crescido acentuadamente o gasto com o pessoal no Executivo. É isso. Como eu conheço o pessoal lá do planejamento, é mais ou menos assim, olha só, a gente precisa investir, a taxa de investimento da sociedade é muito baixa, da nossa economia é muito baixa. Não dá mais para subir o gasto com o pessoal, porque hoje eles gastam 133 bilhões de reais com a folha. Mas se você olhar isso como percentual da receita corrente líquida, não é assim uma coisa tão absurda, está mais ou menos nesse patamar desde 2009. 24% da receita corrente líquida. Hoje está até menor, em 2011 foi 23,84% da receita corrente líquida. Então, embora os números absolutos sejam gritantes, os números relativos não são, porque a nossa receita corrente líquida cresceu mais do que a folha. Certo? E segundo a lei de responsabilidade fiscal, nós estamos muito longe, quilômetros, para atingir o limite superior, que é de 36,7%. A nossa está aqui em 23,8%. Né? Então, nós somos léguas de atingir o limite imposto pela... Estamos sendo super responsáveis, né, no que diz respeito à folha. E aí a gente fez um cálculo aí, eu e Maria, que é mais ou menos o seguinte. Deixa eu ver se vocês concordam com o meu cálculo, se discordarem, fiquem à vontade. É um dado de chegada, não é um dado de precisão. Né? E é mais ou menos assim. A Maria pegou a folha mensal da UFRJ, né, que está toda detalhada para nós. Professores, mestres, doutores, todos eles nas suas categorias. Né? E o número de professores e colocou a remuneração do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre essa folha. E chegou à conclusão de qual seria o valor mensal deste aumento se nós fôssemos equiparados ao MCT. Certo? Chegamos à conclusão de que este aumento seria de 21,75%. O crescimento da folha da UFRJ. Certo? Ela não é a melhor proxy para fazer isso para todas as universidades brasileiras. Mas vocês vão de convir que não será menor do que isso se eu estender esse índice para todas as demais universidades. Certo? Ele é menor. Estão vendo que eu estou superestimando a informação. Né? Então, o que eu peguei? Eu peguei o total do gasto com o pessoal ativo das IFES, das instituições de ensino superior. O pessoal ativo, evidentemente, inclui professores e funcionários. Mais uma superestimação. Eu não isolei os professores porque eu não tenho essa informação desagregada. Até domingo à noite eu lutei bravamente por ela com o pessoal da BR4.
para ter esse número das outras universidades e só conseguir o dado agregado do pessoal, tá? Inclusive são 4 planilhas gigantescas de todas as universidades federais. Então eu peguei o gasto com o pessoal ativo e o gasto com os inativos das instituições de ensino superior, incluindo funcionários e professores. Isso dá um total geral de 26 bilhões 634 milhões. Essa é a nossa folha de pessoal. Se eu jogar sobre ela o aumento de o aumento de 21,75 que nós achamos para a folha mensal da UFRJ, ficará 32 bilhões 427 milhões, tá? Qual é o valor do aumento? Evidentemente que são esses 32 menos os 26, concordam comigo? A folha vai ficar em 32 menos os 26 anteriores. Então, o aumento será de 5,8 bilhões, ou bilhões, porque isso aqui está em milhões. 0,14% do PIB. Isso é muito ou isso é pouco? 0,14% do PIB. Olha só, vou mostrar, hein? É miserável. Miserável diante dos números do orçamento público. Vou mostrar para vocês. O demonstrativo da disponibilidade de caixa. Como é que eu pego esse dado? Isso aqui é a liquidez do governo. Eu vou lá, tem o saldo nos bancos, saldo na conta única, aí deduz-se todas as obrigações, inclusive com restos a pagar não processado. E o que é que sobra no final de cada um desses anos? Meus amigos, desculpa, mas esses números estão impactantes. Com licença. Olha aqui. 218 bilhões em 2007. 189 bilhões em 2008, 327 bilhões em 2009, 325 bilhões em 2010, 464 bilhões em 2011. Vocês ouviram direito? No caixa do governo. Isso aqui é a disponibilidade de caixa diminuída das obrigações financeiras, inclusive dos restos a pagar não processados. E eu descobri, nesse mesmo quadro, que é um quadro fornecido pela Fazenda para a Controladoria Geral. Evidentemente que isso não está lá no site do Ministério, vocês não vão encontrar lá. Né? Só encontra isso o especialista do especialista do especialista em contas públicas, que conhece as ratoeiras. Né? O que eu descubro? Que em 2011 a disponibilidade de caixa líquida, quer dizer, retirada todas as obrigações financeiras vinculadas à educação, era de 11 bilhões 776 milhões em caixa na virada do ano. Entenderam? Quanto era mesmo o nosso aumento? 5 bilhões, não era? Anual isso, hein? Tem uma sobra de caixa que já para no ano de 11 bilhões. Então, olha só. O superávit primário do setor público é um superávit que em 2011 foi de 128,7 bilhões de reais. 3,11% do PIB. Em 2012, até março, ele já está em 46 bilhões de reais. Está muito maior do que isso. 4,5% do PIB. Vocês lembram do nosso número, não lembram? Então tá. E os juros? O governo paga, não paga até 236,7 bilhões de reais em juros em 2011 e já pagou esse ano em torno de 59 bilhões de reais em juros. Taxa de juros caindo desde o segundo semestre do ano passado. A dívida líquida do setor público é só para mostrar o quanto o governo está bem do ponto de vista fiscal. A dívida líquida do setor público mostra uma queda aqui, ó, substancial. A gente sai de uma dívida de 53% do PIB em 2003 para uma de 37% do PIB. Nós não temos nenhuma situação de explosão das contas públicas. Não há isso. Nós temos superávit primário elevadíssimo, com dívida em queda, tá certo? Queda livre, aliás. Agora, olha aqui.
Eu queria que as assistentes sociais prestassem muita atenção nesse quadro, que ele tem um conteúdo econômico, mas do ponto de vista social ele é extremamente animador. Qual é o impacto